O sol da manhã invadia a cobertura no Leblon através de janelas panorâmicas que valiam mais que a maioria das casas no Brasil. Bernardo Cavalcante observava o mar de sua varanda, os dedos tamborilando nervosamente sobre o mármore importado. Aos 62 anos, aquele homem que comandava um império de tecnologia avaliado em bilhões estava prestes a tomar a decisão mais arriscada de sua vida. Não era uma fusão empresarial. Não era um investimento ousado. Era algo infinitamente mais perigoso. Um teste. A ideia havia germinado 3 meses atrás, durante o velório de seu sócio e único amigo verdadeiro, Roberto Mendes. Bernardo observara a viúva chorar copiosamente, segurando a mão dos filhos, recebendo condolências com um lenço encharcado e olhos inchados. Parecia devastada, genuinamente destruída pela perda. Apenas para descobrir, semanas depois, que ela já estava planejando vender as ações da empresa e casar-se com um instrutor de tênis 20 anos mais jovem. As lágrimas que Bernardo presenciara eram falsas. O luto, uma encenação convincente. A hipocrisia daquele pranto falso o assombrara por noites a fio. Será que comigo seria diferente? Pensou ele naquela madrugada insone, olhando o teto do quarto imenso e solitário. Se eu perdesse tudo amanhã, quem ficaria? Quem realmente me ama pelo que sou, e não pelo que tenho? A resposta que sua intuição sussurrava era aterradora demais para ser ignorada, e exigia coragem para ser investigada. Bernardo não nascera rico. Muito pelo contrário. Criado em Campina Grande, na Paraíba, filho de um sapateiro humilde e uma costureira que trabalhava em casa, chegara ao Rio de Janeiro aos 19 anos com apenas R$ 300 no bolso e uma mochila surrada herdada de um primo. Os primeiros anos foram brutais. Dormira em albergues superlotados onde o cheiro de mofo e suor impregnava as roupas. Trabalhara como entregador de marmitas, pedalando sob sol escaldante e chuva torrencial. Estudara programação em cursos gratuitos da prefeitura, assistindo aulas em computadores velhos que travavam a cada 5 minutos. Mas Bernardo tinha algo que o dinheiro não comprava: determinação inabalável e uma inteligência aguçada. Sua primeira empresa, criada aos 27 anos em um apartamento minúsculo na Tijuca, que dividia com outros 3 rapazes, desenvolvera um aplicativo de gestão financeira que revolucionara o mercado brasileiro. A ferramenta era simples, intuitiva e resolvia um problema real. O sucesso veio rápido, violento, transformador. Aos 35 anos, já era multimilionário. Conheceu Valentina Drummond em um leilão beneficente promovido por uma fundação de preservação histórica. Ela, descendente de uma tradicional família carioca empobrecida, tinha a elegância que ele nunca tivera, a postura refinada, o vocabulário sofisticado e a sofisticação social que o dinheiro novo não comprava. O casamento foi celebrado como a união perfeita, o talento dele, o sobrenome dela. A imprensa cobriu a cerimônia como o evento do ano. Valentina trazia respeitabilidade social. Bernardo trazia segurança financeira. Um acordo tácito, jamais verbalizado, mas entendido por ambos desde o início. Tiveram 3 filhos. Rafael, o primogênito, agora com 41 anos. Assumiram um cargo executivo na empresa do pai sem nunca ter trabalhado um único dia em outro lugar. Gustavo, o do meio, com 37, tocava uma galeria de arte no Jardim Botânico financiada inteiramente pelo pai, onde promovia vernissagens caras que mais pareciam festas sociais do que eventos culturais. E Melissa, a caçula de 32 anos, a única que rejeitara o caminho dourado, formara-se em serviço social e trabalhava em uma ONG na Rocinha, recusando sistematicamente qualquer cargo na empresa familiar. Bernardo amava seus filhos, ou amava a ideia deles. Nos últimos anos, essa distinção tornara-se cada vez mais nebulosa e perturbadora. As visitas de Rafael resumiam-se a pedidos de aumento de salário, aprovação de projetos questionáveis ou queixas sobre a pressão do trabalho que ele próprio não executava. Gustavo só aparecia quando precisava cobrir prejuízos da galeria ou quando queria aprovação para alguma viagem internacional disfarçada de pesquisa artística. Valentina passava mais tempo em spas europeus, retiros de yoga na Índia
e clínicas de estética em Miami do que em casa. Apenas Melissa mantinha-se distante, quase sempre recusando ajuda financeira, visitando-o irregularmente para jantares constrangedores, onde os silêncios pesavam mais que as palavras e as conversas superficiais revelavam o abismo entre eles. A campainha do interfone interrompeu seus pensamentos. Era Dr. Marcelo Furtado, seu advogado há 20 anos, e a única pessoa além dele mesmo que sabia do plano. Marcelo entrou na sala com uma pasta de couro sob o braço, o rosto grave. Era um homem meticuloso, de óculos finos e cabelos grisalhos perfeitamente penteados para trás. Está tudo pronto, Bernardo. Mas ainda acho uma loucura completa. Você tem certeza absoluta disso? Bernardo serviu 2 dedos de uísque para ambos, apesar de ser apenas 10 da manhã. Preciso saber, Marcelo. Preciso ter certeza de que não construí uma vida inteira baseada em mentiras douradas e relações vazias. O advogado suspirou profundamente, abrindo a pasta e espalhando documentos sobre a mesa de centro. Os documentos estão aqui. Amanhã de manhã, às 9 horas em ponto, a notícia vazará simultaneamente em 3 grandes portais de economia. A manchete será sobre um golpe internacional envolvendo criptomoedas que dizimou sua fortuna. Preparamos evidências falsas, depoimentos de supostos hackers internacionais, tudo meticulosamente construído para parecer absolutamente real. Seus ativos principais foram secretamente transferidos para um fundo fiduciário offshore intocável. Legalmente você estará completamente falido. E a empresa? Bernardo perguntou, tomando um gole lento do uísque. Entrará em recuperação judicial. Já contratamos um administrador temporário de nossa total confiança. Seus funcionários estarão protegidos, receberão todos os direitos trabalhistas. Mas publicamente será o caos absoluto. A imprensa vai massacrar você. Bernardo tomou outro gole. O líquido queimou a garganta, mas a queimação era bem-vinda. Quase reconfortante. E quanto tempo tenho? O quanto aguentar psicologicamente? 3 meses, 6 meses, 1 ano. Quando você quiser encerrar o experimento, acionamos o plano B e tudo volta ao normal. Oficialmente, descobrimos que parte significativa dos ativos estava em contas reservas secretas e você consegue reerguer-se. Bernardo assentiu gravemente. Vou precisar de um lugar para ficar. Algo simples. Anônimo. Onde ninguém me encontre. Já providenciei tudo, Marcelo respondeu. Um quarto alugado em Santa Teresa. Nome falso. Pagamento adiantado em dinheiro vivo por 6 meses. Longe o suficiente para você observar tudo de fora, perto o suficiente para não perder completamente o controle da situação. Marcelo hesitou antes de continuar, escolhendo as palavras cuidadosamente. Sua família será informada como? Você vai ligar, mandar mensagem? Através da imprensa. Como todo mundo, quero ver a reação completamente natural, não a encenação que eles fariam se eu avisasse antes. O advogado balançou a cabeça claramente desconfortável com toda aquela situação. Bernardo, isso pode destruir seus relacionamentos permanentemente. Você entende isso? Bernardo olhou diretamente nos olhos do advogado. Então já estavam destruídos, Marcelo. Apenas não tínhamos coragem de admitir a verdade. Naquela noite, Bernardo jantou sozinho na cobertura. Valentina estava em São Paulo, supostamente visitando uma amiga de infância, embora ele soubesse através de extratos bancários que na verdade estava fazendo tratamentos estéticos caríssimos em uma clínica exclusiva. Rafael tinha uma reunião de negócios que provavelmente envolvia mais vinho francês e charutos cubanos do que trabalho produtivo. Gustavo estava em uma vernissage de um artista desconhecido. Melissa não atendera suas 2 ligações, nem respondera às mensagens. Ele caminhou pelos cômodos imensos da cobertura, observando quadros caríssimos assinados por artistas renomados, esculturas que custaram fortunas em leilões internacionais, móveis de design italiano assinado por nomes que apenas a elite conhecia. 35 anos de acumulação material. Tudo tão bonito, tão vazio, tão absolutamente sem significado real. No escritório, abriu o cofre pesado e retirou uma foto antiga, desbotada pelo tempo. Ele mesmo, aos 20 anos,
magricela e sorridente, sentado em uma praça do centro do Rio com Roberto, seu falecido amigo e sócio. Ambos comiam coxinhas de um saco de papel pardo, comemorando o primeiro cliente do negócio que mal começara. R$ 20 de faturamento. Pareciam 2 reis. Éramos felizes e não sabíamos, murmurou para a fotografia, passando o dedo sobre os rostos jovens e esperançosos. Guardou-a no bolso interno do paletó. Seria uma das poucas coisas que levaria consigo para a nova vida temporária. Às 5 da manhã do dia seguinte, Bernardo acordou antes do alarme. Não conseguira dormir direito, a ansiedade roendo por dentro. Vestiu roupas simples que comprara secretamente em uma loja popular. Jeans desbotado, camiseta branca surrada, tênis, velho e gasto. Olhou-se no espelho do banheiro de mármore e mal se reconheceu. Parecia um estranho habitando seu próprio corpo. Às 7 horas, pegou uma mochila pequena com o essencial. Documentos falsos preparados por Marcelo, dinheiro em espécie, alguns pertences pessoais de valor sentimental. Deixou o celular empresarial sobre a mesa de cabeceira, levando apenas um aparelho pré-pago barato comprado em uma banca de jornal. Às 8h45, estava sentado em um café modesto em Copacabana, fingindo ler o jornal enquanto aguardava. O coração batia acelerado. Às 9 horas em ponto, seu celular pré-pago vibrou. Mensagem. De Marcelo. Está feito. As notícias estão no ar. Boa sorte. Bernardo abriu o navegador do telefone com mãos ligeiramente trêmulas. A manchete principal do maior portal de economia do país estampava em letras garrafais vermelhas. Bilionário da tecnologia perde fortuna em golpe internacional de criptomoedas. A matéria era detalhada, convincente, devastadora. Especialistas eram entrevistados. Gráficos mostravam a queda vertiginosa. Números assustadores eram apresentados. O estrago à reputação de Bernardo Cavalcante era imenso e imediato. Os comentários já começavam. Alguns expressando pena, outros celebrando a queda de mais um rico arrogante. Ele pagou o café com as moedas que tinha, no bolso, e saiu às ruas movimentadas de Copacabana. Pela primeira vez em décadas, ninguém o reconheceu. Ninguém pediu autógrafos ou selfies. Ninguém o cumprimentou com sorrisos interesseiros esperando favores futuros. Ele era, finalmente, completamente invisível. Mais um rosto anônimo na multidão. E nessa invisibilidade aterradora e libertadora ao mesmo tempo, ele começaria a descobrir quem realmente importava em sua vida. Ou, talvez mais doloroso ainda, quem nunca havia importado de verdade. O teste havia começado. Não haveria volta até que a verdade, por mais dolorosa e brutal que fosse, viesse à tona completamente. Valentina Drummond Cavalcante estava em uma suíte luxuosa do Hotel Fasano, em São Paulo, quando seu telefone explodiu em notificações. Eram 10h15 da manhã e ela acabara de sair de um banho relaxante de imersão com sais importados da França, parte de um tratamento estético de uma semana que custava o equivalente ao salário anual de um trabalhador médio. Pegou o celular distraidamente, esperando mensagens da personal stylist sobre a entrega de vestidos encomendados para a temporada. Em vez disso, viu 17 chamadas perdidas de Rafael, 11 de Gustavo e incontáveis alertas de notícias empilhados na tela. A primeira manchete que leu fez seu sangue gelar, mas não pela razão que se esperaria de uma esposa dedicada e amorosa. Aquele imbecil, sussurrou entre dentes, o rosto perfeitamente maquiado contraindo-se em uma expressão de fúria contida. Não havia lágrimas. Não havia desespero pelo paradeiro do marido desaparecido. Apenas uma raiva gélida e calculista diante do que aquilo significava para ela, para seu status, para sua posição social cuidadosamente construída ao longo de 3 décadas. Ligou imediatamente para Rafael, a voz já controlada e estratégica. Mãe, você viu as notícias? A voz do filho mais velho tremia, mas não de preocupação paterna. Era pânico financeiro puro e descontrolado. Vi tudo. Onde você está agora? No escritório da empresa. Mãe, tem repórteres na porta do prédio, câmeras, microfones, meu cargo na empresa, minhas ações preferenciais, tudo está em risco imediato.
O conselho administrativo vai me destituir antes do final do dia. Eu preciso fazer alguma coisa urgentemente. Valentina o interrompeu com a frieza de um general organizando a retirada estratégica de tropas derrotadas. Escute com muita atenção e não me interrompa. Não fale absolutamente nada com a imprensa. Nada. Nem uma palavra, nem um comentário informal. Estou voltando para o Rio agora mesmo. Convoque Gustavo e encontre-me, na cobertura às 6 da tarde em ponto. Traga todos os documentos da empresa, seus contratos de trabalho, procurações, tudo que for relevante. E o pai? Rafael perguntou, quase como uma reflexão tardia, um pensamento secundário. Ninguém sabe onde ele está. Ele pode precisar de ajuda. Valentina demorou 2 segundos a mais do que deveria para responder, e nesse silêncio revelador estava toda a verdade sobre seus sentimentos. Seu pai criou essa bagunça toda. Agora precisamos nos proteger e limpar os estragos que ele causou. Desligou sem esperar resposta ou permitir discussão. Enquanto arrumava apressadamente a mala de viagem, jogando roupas caras dentro sem o cuidado habitual, sua mente trabalhava em altíssima velocidade, calculando cenários, prevendo movimentos. 30 anos de casamento. 30 anos construindo meticulosamente uma imagem pública, uma posição social invejável, uma identidade completa como esposa de Bernardo Cavalcante, o bilionário visionário. E agora aquele homem, com sua imprudência empresarial e arrogância financeira, destruíra tudo em uma única jogada estúpida com criptomoedas. Ela jamais o perdoaria. Jamais. Não era apenas pela perda do dinheiro em si, embora isso doesse profundamente em uma mulher que crescera sem recursos, mas pela humilhação pública, pelos olhares de pena disfarçada que receberia no clube de tênis, nos jantares beneficentes, nos eventos culturais, por virar motivo de fofoca maliciosa entre mulheres que antes a invejavam em silêncio e agora teriam munição para destruí-la socialmente. Durante o voo de volta ao Rio de Janeiro, Valentina não comeu nada. Recusou o champanhe francês oferecido gentilmente pela comissária. Ficou apenas olhando pela janela do avião, observando as nuvens, elaborando um plano detalhado de sobrevivência e recuperação. Primeiro passo: proteger o que restava do patrimônio. Segundo, distanciar-se publicamente do desastre, construir uma narrativa de vítima. Terceiro, se absolutamente necessário, divorciar-se rapidamente antes que as eventuais dívidas monstruosas de Bernardo contaminassem irreversivelmente seu próprio patrimônio pessoal. Ela ligara para Bernardo 23 vezes desde que vira as primeiras notícias. Todas as chamadas caíram direto na caixa postal. Mandara mensagens desesperadas, e-mails urgentes. Nada. Silêncio absoluto. O desgraçado nem teve a decência ou coragem de me avisar antes. Pensou com amargura crescente. Às 6 em ponto da tarde, pontualmente como ordenado, Rafael e Gustavo estavam na sala de estar da cobertura. A tensão no ar era tão espessa que parecia palpável, sufocante. Rafael, sempre o mais controlado emocionalmente, vestia terno impecável, mas tinha olheiras profundas cavadas sob os olhos. Gustavo, naturalmente mais emotivo e frágil, parecia genuinamente à beira de um colapso nervoso completo. Mãe, a galeria está completamente falida. Falida? Ele começou antes mesmo dela se sentar. Os credores já estão me ligando sem parar, ameaçando processos, sem o aval financeiro do pai, sem as garantias pessoais dele. Eu não tenho absolutamente nenhuma forma de pagar os débitos acumulados. Vou perder tudo que construí. Valentina serviu-se calmamente de um martini seco antes de responder, demonstrando controle. Sua mão não tremia nem 1 milímetro. Vocês dois vão me ouvir com atenção total e vão seguir exatamente, palavra por palavra, o que eu disser. Está absolutamente entendido? Ambos os filhos assentiram, submissos como sempre foram diante da mãe dominadora. Rafael, amanhã de manhã, primeira coisa, você vai pessoalmente ao departamento jurídico da empresa e exige acesso imediato a todos os documentos financeiros detalhados do seu pai. Quero saber exatamente o que sobrou, se algo sobrou, o que pode ser legalmente recuperado, o que está judicialmente bloqueado ou confiscado. Gustavo, você tem outra missão.
Vai fazer um inventário absolutamente completo de tudo que está nesta cobertura, na casa de veraneio em Búzios, no apartamento de investimento em Nova York. Obras de arte, joias, tudo. Precisamos começar a liquidar ativos estratégicos antes que sejam oficialmente confiscados pelo governo ou credores. E o pai? Rafael perguntou novamente, a voz ligeiramente trêmula. Ninguém consegue estabelecer contato com ele. Ele pode estar ferido, doente, precisando de ajuda médica. Morto? Valentina completou a frase com uma indiferença brutal que chocou até mesmo os filhos já acostumados à frieza emocional característica dela. Se estivesse morto em algum lugar, a polícia já teria oficialmente nos avisado através dos canais apropriados. Ele está deliberadamente se escondendo como um covarde, porque não quer enfrentar pessoalmente a bagunça catastrófica que ele mesmo criou sozinho. Gustavo engoliu seco, visivelmente desconfortável. Mãe, isso que a senhora está dizendo é muito duro, muito cruel. Ele continua sendo nosso pai, independente do que aconteceu. Valentina o encarou com olhos de pedra gelada, sem um pingo de compaixão. Ele foi nosso provedor financeiro durante anos. Agora não é absolutamente mais nada para nós. E se você quer manter qualquer tipo de padrão de vida minimamente decente, sugiro fortemente que comece a pensar com a cabeça racionalmente e não com sentimentalismo barato e inútil. O silêncio constrangedor que se seguiu foi absolutamente sepulcral. Rafael quebrou o gelo, incômodo, sempre pragmático como aprender a ser nos negócios. E quanto a Melissa? O que fazemos com ela? O que tem ela? Valentina perguntou, desinteressada. Ela está ligando sem parar para todos nós. Quer saber desesperadamente do pai, quer que a família toda se una para organizar buscas, procurá-lo ativamente. Valentina deu de ombros com desdém visível. Melissa sempre foi excessivamente dramática e emotiva. Deixe-a fazer exatamente o que quiser com o tempo livre dela. Ela nunca quis aceitar nosso dinheiro mesmo. Sempre foi orgulhosa demais. Então não vai fazer a menor falta ou diferença agora nessa situação. Mas mãe, ela é nossa irmã de sangue. Gustavo protestou fracamente, sem muita convicção. Valentina ergueu a mão autoritariamente, encerrando definitivamente a discussão. Cada um por si agora. É exatamente assim que o mundo real funciona. Seu pai me ensinou muito bem essa lição ao longo dos anos, duramente. Enquanto os filhos saíam da cobertura, cabisbaixos e derrotados, Valentina permaneceu completamente sozinha na sala imensa. Caminhou lentamente até a janela panorâmica que dava para o mar infinito. A vista espetacular que antes a encantava e enchia de orgulho, agora parecia apenas uma lembrança dolorosa e nostálgica de um tempo próspero que jamais voltaria. Ela se permitiu lembrar brevemente do dia distante em que conhecera Bernardo Cavalcanti. Ele era tão diferente dos homens vazios de sua classe social tradicional. Intenso, genuinamente ambicioso, brilhante nos negócios. Ela viu nele não amor romântico, nunca isso, mas uma oportunidade dourada de reconstrução familiar. A família dela estava financeiramente falida. O sobrenome aristocrático completamente vazio de significado real, sem o dinheiro antigo que o sustentara por incontáveis gerações. Bernardo era a solução perfeita para todos os problemas. Houve algum afeto real entre eles? Talvez. No começo tímido do relacionamento, quando ele ainda se esforçava para impressioná-la. Com gestos românticos, quando ainda havia conversas profundas de madrugada, risadas genuínas, planos futuros compartilhados com entusiasmo. Mas afeto sentimental não paga contas mensais, não sustenta status social, não garante convites cobiçados para eventos exclusivos da elite carioca. Com o inevitável passar dos anos, o casamento tornara-se essencialmente uma fria sociedade comercial mutuamente benéfica. Ele provia generosamente a riqueza material. Ela provia elegantemente a respeitabilidade social tão necessária. Um acordo tácito entre adultos, jamais verbalizado explicitamente, mas perfeitamente entendido e aceito por ambos. Até que ele quebrara unilateralmente o acordo sagrado. Valentina pegou o telefone com decisão e ligou para Armando Ribeiro, conhecido como o mais temido e eficiente advogado de divórcio de todo o Rio de Janeiro. Doutor Armando, preciso urgentemente de seus serviços especializados.
Sim, é extremamente urgente e delicado. Quero que prepare todos os papéis necessários ainda esta semana. Motivo legal? Abandono material e emocional deliberado. Quero garantir metade de absolutamente tudo que sobrou e proteção jurídica total e blindada contra quaisquer dívidas futuras contraídas por ele. Marcou a reunião estratégica para 2 dias depois e desligou, finalmente satisfeita com alguma coisa. Lá embaixo, nas ruas movimentadas de Copacabana, completamente alheio ao furacão que criara, Bernardo Cavalcanti caminhava invisível entre milhares de pessoas anônimas, vestido com roupas simples e surradas, barba por fazer crescendo desalinhadamente. Ele observava o movimento caótico da cidade como se a estivesse vendo verdadeiramente pela primeira vez em décadas. Ninguém o reconhecia, nem o garçom cansado da padaria, nem o jornaleiro que lhe vendera um jornal, nem os executivos apressados que esbarravam nele sem pedir desculpas. Pela primeira vez em muitos anos, Bernardo era apenas mais um cidadão comum, e nessa anonimidade simultaneamente dolorosa e estranhamente libertadora, ele começava a entender com clareza devastadora o tamanho real do abismo que existia entre ele e as pessoas que dizia amar. Checou o celular pré-pago barato. Nenhuma mensagem, nenhum sinal. Marcelo prometera avisá-lo imediatamente caso houvesse algum movimento significativo da família. O silêncio era absolutamente ensurdecedor e terrivelmente revelador sobre tudo. Enquanto o sol alaranjado se punha majestosamente sobre a cidade maravilhosa, Bernardo sentou-se cansado na areia ainda quente de Copacabana. Ao seu lado, um artesão nordestino vendia pulseiras coloridas. Mais adiante, um grupo de jovens despreocupados tocava violão e cantava. Vida simples, vida genuinamente real. Vida que ele havia completamente esquecido como viver. Mas a pergunta angustiante que o corroía por dentro permanecia cruelmente, sem resposta definitiva. Valeria realmente a pena voltar para uma família que talvez, provavelmente nunca o amara de verdade? Melissa Cavalcanti estava coordenando uma oficina de arte para crianças em uma comunidade na Rocinha quando soube da notícia devastadora sobre o pai. Ela tinha as mãos completamente sujas de tinta guache colorida, ajudando uma menina de 7 anos a pintar uma borboleta azul em uma tela improvisada, quando seu celular começou a vibrar insistentemente no bolso do jaleco manchado. Pediu licença gentilmente às crianças e atendeu a ligação urgente de uma colega de faculdade, caminhando até um canto mais reservado. Mel, você já viu o que aconteceu com seu pai? Está em todos os portais de notícia agora. O coração de Melissa imediatamente disparou descontrolado. Acidente grave? Doença terminal? Sua mente ansiosa correu instantaneamente para os piores cenários possíveis. O quê? O que houve com ele? Ele está bem? Está em todos os sites econômicos. Ele perdeu absolutamente tudo em um golpe internacional massivo. A empresa está tecnicamente quebrada. E ninguém consegue estabelecer contato com ele há horas. Melissa sentiu literalmente o chão sumir sob seus pés trêmulos. Desculpou-se rapidamente e profusamente com as crianças decepcionadas. Pediu para outra voluntária, dedicada a assumir temporariamente a oficina, e saiu quase correndo para um local mais silencioso onde pudesse processar aquela informação chocante. Abriu o navegador do celular com mãos visivelmente tremendo e leu a manchete alarmante. Leu cada palavra da matéria 2 vezes, tentando absorver a magnitude da situação. As mãos continuavam tremendo incontrolavelmente. Mas não era pelo dinheiro evaporado. Melissa nunca se importara minimamente com a fortuna astronômica do pai. Sempre vivera com seu próprio salário modesto de assistente social, recusando sistematicamente mesadas generosas e presentes caros. O que a apavorava genuinamente era a segurança física e mental dele, o bem-estar emocional de seu pai. Ele poderia estar completamente desesperado, confuso mentalmente, em choque psicológico profundo. Tentou ligar para ele imediatamente. Caixa postal. Tentou novamente com mais urgência. Nada além de silêncio. Mandou mensagens cada vez mais desesperadas, sem resposta alguma. Ligou então para Rafael, as lágrimas já começando a embaçar sua visão.
Rafa, pelo amor de Deus, cadê nosso pai? Alguém da família viu ele hoje? Está tudo bem com ele fisicamente? A voz do irmão mais velho era estranhamente fria, clinicamente distante. Ninguém sabe exatamente onde ele está no momento, Mel. E, francamente, depois da tremenda irresponsabilidade financeira que ele cometeu, prejudicando a empresa toda e nossa reputação familiar, acho sinceramente que é melhor ele não aparecer por aqui por enquanto. Melissa sentiu uma náusea física violenta subir pela garganta. Como você consegue dizer uma coisa dessas? Ele é nosso pai. Pode estar absolutamente desesperado, precisando urgentemente de ajuda médica ou psicológica, pode estar em perigo real. Ele conscientemente criou esse perigo sozinho, com suas decisões irresponsáveis. Agora todos nós temos que lidar sozinhos com as consequências devastadoras. Tenho que desligar imediatamente, estou em reunião extremamente importante com advogados. Rafael, não ouse desligar na minha... Mas a ligação já havia caído abruptamente. Melissa tentou então Gustavo, esperando encontrar pelo menos um pouco mais de humanidade e compaixão. A conversa foi igualmente frustrante e reveladora. O irmão do meio estava completamente mais preocupado obsessivamente com a própria situação financeira catastrófica do que com o paradeiro e segurança do pai desaparecido. E quando finalmente ligou para a mãe, Melissa já sabia profundamente qual seria a resposta gelada, mas tentou mesmo assim, movida por um último fio de esperança familiar. Valentina atendeu no quinto toque, a voz visivelmente impaciente e irritada. Melissa, sinceramente não tenho tempo nem energia emocional para conversas dramáticas e sentimentais agora. Estou lidando com uma crise financeira e jurídica monumental. Mãe, por favor, o pai desapareceu completamente. A senhora não está minimamente preocupada com ele? Seu pai é um homem adulto e totalmente responsável pelas próprias escolhas desastrosas. Se ele realmente quisesse nossa preocupação e apoio, não teria nos abandonado cruelmente nessa situação impossível. Abandonado? Ele foi vítima de um golpe sofisticado. Não foi escolha dele. Foi negligência e ganância dele, Valentina rebateu com frieza cortante. E negligência sempre tem consequências inevitáveis. Agora, se você me dá licença, tenho assuntos extremamente importantes e urgentes para resolver antes que percamos absolutamente tudo. Valentina desligou sem cerimônia. Melissa ficou parada ali, completamente paralisada, no meio da viela movimentada da comunidade, pessoas passando apressadamente ao seu redor, o barulho característico da favela a envolvendo, mas ela se sentia absolutamente e dolorosamente sozinha no universo. Sua família era exatamente isso, interesseira até os ossos, fria como gelo, completamente calculista. Ela sempre soubera isso intuitivamente, observara ao longo dos anos, mas nunca doera tanto quanto naquele momento específico de crise real. Voltou para seu pequeno apartamento alugado de um quarto em Botafogo, que dividia ocasionalmente com uma colega. Abriu o notebook antigo e começou metodicamente a pesquisar. Hospitais públicos e privados, delegacias de todas as regiões, institutos médicos legais. Qualquer lugar improvável onde um homem de 62 anos pudesse estar após um trauma psicológico assim devastador. Absolutamente nada. Nenhum registro, nenhuma pista. Ligou então para a polícia local tentando registrar um desaparecimento oficial, mas sem evidências concretas de crime ou risco imediato, não havia procedimento legal disponível. 48 horas completas precisavam passar obrigatoriamente antes de considerarem formalmente um adulto como desaparecido. Melissa absolutamente não podia esperar pacientemente 48 horas intermináveis enquanto seu pai poderia estar sofrendo em algum lugar. Pegou todas as economias modestas que tinha cuidadosamente guardado, cerca de R$ 8.000 economizados durante meses com muito esforço para emergências futuras, e contratou imediatamente um investigador particular especializado recomendado fervorosamente por uma amiga assistente social. Carlos Mendonça era um ex-policial experiente, hoje aposentado por idade, que trabalhava exclusivamente com casos delicados de pessoas desaparecidas. Tinha um escritório extremamente modesto em Laranjeiras, repleto de arquivos antigos e fotos de casos resolvidos. Senhorita Cavalcante,
ele disse com honestidade brutal após ouvir toda a história. Vou ser completamente franco e realista com a senhora. Um homem exatamente com o perfil psicológico do seu pai, em situação de extrema vulnerabilidade emocional e financeira, pode estar literalmente em qualquer lugar desta cidade imensa. Hotéis discretos pagos em dinheiro, casas de conhecidos antigos, até mesmo, e sei que é doloroso considerar isso, em situação de rua temporária. O coração de Melissa apertou violentamente, mas ela manteve a voz firme apesar do medo que a consumia internamente. Em situação de rua, ela completou a frase terrível, enfrentando a possibilidade. Carlos assentiu gravemente, respeitando a coragem dela. É uma possibilidade real que não podemos ignorar na investigação. Vou começar a busca imediatamente pelos hospitais, gerais e abrigos noturnos cadastrados. Tenho vários contatos importantes que podem ajudar significativamente nessa busca. Melissa pagou um adiantamento generoso e saiu de lá sentindo-se simultaneamente mais determinada do que nunca e mais assustada do que jamais estivera em toda a sua vida. Durante as 2 semanas absolutamente angustiantes seguintes, Melissa incansavelmente percorreu uma cidade que conhecia bem em alguns aspectos e ao mesmo tempo desconhecia completamente em outros. Visitou meticulosamente abrigos noturnos em áreas centrais degradadas, conversou longamente com assistentes sociais dedicados, distribuiu centenas de fotos impressas do pai para voluntários comprometidos que trabalhavam diariamente com população de rua. Absolutamente nada. Nenhuma pista concreta. Nenhum sinal. Era como se Bernardo Cavalcanti tivesse simplesmente evaporado completamente da face da terra sem deixar rastro algum. Enquanto isso, a apenas alguns quilômetros dali, completamente alheio ao sofrimento da filha, Bernardo vivia uma realidade que jamais imaginara remotamente possível em sua vida protegida. O quarto minúsculo que alugara secretamente em Santa Teresa mal cabia uma cama estreita de solteiro e um guarda-roupa velho de madeira manchada. O banheiro, compartilhado com outros 3 inquilinos estranhos, era apertado e úmido, mas era razoavelmente limpo e relativamente seguro. Nos primeiros dias isolados, ele mal conseguia sair daquele cubículo claustrofóbico. Assistia obsessivamente às notícias devastadoras sobre sua própria ruína financeira. Lia os comentários frequentemente cruéis nas redes sociais. Acompanhava passivamente a destruição sistemática e metódica de sua reputação, construída ao longo de décadas. Mas o que verdadeiramente mais doía profundamente era o silêncio ensurdecedor da família. Marcelo enviava-lhe relatórios detalhados diários através do celular pré-pago descartável. Valentina já consultara o advogado mais caro de divórcio. Rafael estava tentando desesperadamente se distanciar publicamente do pai para salvar a própria carreira. Gustavo fechara definitivamente a galeria e estava vendendo freneticamente tudo o que conseguia. E Melissa? Ela está procurando desesperadamente por você, Marcelo informara com certa admiração. Contratou investigador particular caro, visitou pessoalmente dezenas de hospitais, está percorrendo incansavelmente abrigos diariamente. Bernardo sentira o coração literalmente apertar dolorosamente. Pelo menos uma pessoa. Pelo menos ela se importava genuinamente, mas ainda não podia revelar-se prematuramente. Ainda não. Precisava ir até o final absoluto do teste. Começou então a sair mais regularmente do quarto abafado. Precisava urgentemente entender profundamente aquele mundo paralelo que sempre observara apenas de longe, sempre da janela blindada de carros importados, de coberturas luxuosas com vista privilegiada e isolamento completo. Uma tarde particularmente quente, enquanto caminhava sem rumo definido, pela Lapa histórica, vi um grupo considerável de pessoas em situação de rua reunidas perto de uma igreja antiga. Uma organização beneficente estava ali distribuindo gratuitamente refeições quentes em marmitas simples. Hesitou longamente. Mas a fome real, algo que genuinamente não sentira há literalmente décadas de abundância, finalmente venceu o orgulho ainda resistente. Aproximou-se timidamente da fila improvisada, sentindo-se completamente deslocado. O voluntário simpático que distribuía as marmitas era um rapaz muito jovem, de sorriso autenticamente gentil e acolhedor. Boa tarde, tio.
Pegue à vontade. Tem bastante comida para todos hoje. Bernardo pegou a marmita ainda quente com as duas, mãos trêmulas. Cheirava intensamente a arroz integral, feijão preto, frango desfiado. Comida extremamente simples. Muito obrigado, murmurou com voz embargada. Imagina, tio. Aproveite bem e se quiser repetir, ali tem café quente e pão fresco depois. Bernardo sentou-se lentamente em um degrau de pedra, junto a outros homens e mulheres em situações similares ou piores. Alguns conversavam animadamente entre si. Outros comiam em silêncio pesado, olhares distantes perdidos em memórias. Ao seu lado imediato, um senhor de cabelos completamente brancos mastigava muito devagar, saboreando cada garfada. Primeira vez aqui? O homem perguntou sem olhar diretamente para Bernardo. É sim. Fica. Tranquilo, então. O pessoal daqui é tudo gente boa de verdade. Ninguém te incomoda ou julga. Bernardo assentiu agradecido, comendo a comida que estava surpreendentemente muito saborosa. Qual seu nome? O senhor perguntou cordialmente. José, Bernardo respondeu usando o pseudônimo escolhido. E o senhor? Me chamam de seu Orlando por aqui. Tô nas ruas faz uns 6 anos já. Bernardo olhou para ele com genuína atenção e respeito. Orlando tinha talvez 70 anos bem vividos, rugas profundas marcando o rosto, mas olhos ainda surpreendentemente vivos e perspicazes. Como foi parar aqui? Bernardo ousou perguntar. Orlando deu de ombros filosoficamente. Ah, vida, né, rapaz? Perdi o emprego na construção, depois perdi a casa alugada, depois a família se afastou envergonhada. Uma coisa acaba levando a outra inevitavelmente. E você, José? Bernardo hesitou brevemente. Também perdi absolutamente tudo recentemente. Então está em boa companhia aqui. Orlando riu sem nenhum traço de amargura. Aqui todo mundo perdeu alguma coisa importante. Mas sabe o que aprendi nesses anos todos? A gente perde muitas coisas materiais, mas não precisa necessariamente perder a dignidade humana. Aquelas palavras simples e profundas ficaram ecoando persistentemente na cabeça de Bernardo pelo resto daquele dia inteiro. Dignidade. Algo que ele ingenuamente achava que vinha automaticamente do dinheiro acumulado, do status social, do poder empresarial. Mas ali estava Orlando, completamente sem nada material, e ainda assim com infinitamente mais integridade moral genuína que muitas pessoas ricas que ele conhecera nos círculos exclusivos de elite. Nos dias seguintes, Bernardo voltou fielmente àquele mesmo local acolhedor. Começou gradualmente a conhecer outras pessoas. Dona Teresa, uma senhora que criara sozinha 5 filhos e fora completamente esquecida e abandonada por todos eles. João, um jovem talentoso que fugira de casa após ser violentamente expulso pela família conservadora por sua orientação sexual. Cada história individual era um soco emocional no estômago de Bernardo, e aos poucos, algo fundamental começou a mudar profundamente dentro dele. A raiva inicial contra a família deu lugar a uma compreensão madura. A solidão foi sendo preenchida por conexões humanas genuínas com pessoas que não queriam absolutamente nada material dele, além de companhia respeitosa e dignidade mútua. Uma noite, Bernardo estava tentando dormir no quarto quando o celular pré-pago vibrou. Mensagem curta de Marcelo. Sua filha está literalmente se esgotando procurando você. Acho que deveria saber disso. Bernardo olhou fixamente para o teto rachado do quarto barato. Lágrimas rolaram silenciosamente pelo rosto. Envelhecido. Melissa. Sua pequena e corajosa Melissa. A única que realmente se importava genuinamente. Mas ainda não era a hora certa de revelar-se. Precisava aguentar apenas um pouco mais. Precisava ter certeza absoluta antes de tomar qualquer decisão definitiva. Porque voltar significava inevitavelmente perdoar, e perdão era uma moeda extremamente cara demais para desperdiçar levianamente. 2 meses inteiros e angustiantes haviam se passado desde que Bernardo desaparecera misteriosamente. A imponente cobertura no Leblon estava sendo sistematicamente esvaziada. Valentina decidira vender absolutamente tudo, alegando publicamente que manter aquele lugar luxuoso sem o marido
era financeiramente insustentável e emocionalmente doloroso demais. Mas a verdade brutal era completamente outra. Ela queria desesperadamente apagar qualquer vestígio daquela vida que desmoronara espetacularmente. Recomeçar em um apartamento significativamente menor, mais discreto, longe dos olhares constantemente curiosos e das línguas afiadamente cruéis da alta sociedade carioca. Rafael conseguira manter precariamente o cargo na empresa por apenas algumas semanas. O conselho administrativo, pressionado intensamente por acionistas furiosos que viam seus investimentos evaporarem, o destituíra sem cerimônia. Agora, ele sobrevivia amargamente de consultorias esporádicas e mal pagas, degustando diariamente o gosto amargo da irrelevância profissional. Gustavo estava agora trabalhando como gerente de uma loja de decoração em Ipanema. A humilhação cotidiana de usar crachá de identificação e bater ponto rigorosamente como qualquer funcionário comum era diária e psicologicamente devastadora, mas as contas urgentes não se pagavam sozinhas e o orgulho precisava ser engolido. Apenas Melissa continuava absolutamente incansável em sua busca desesperada e solitária. Ela desenvolvera uma rotina obsessiva e exaustiva. Todas as manhãs, antes mesmo de ir ao trabalho na ONG, percorria metodicamente áreas conhecidas por concentração de pessoas em situação de rua. Distribuía centenas de fotos impressas, perguntava insistentemente, oferecia pequenas recompensas modestas por qualquer informação minimamente útil. Carlos, o investigador particular experiente, fazia absolutamente tudo que estava ao seu alcance profissional, mas também chegara frustrantemente a um beco sem saída aparente. Senhorita Cavalcante, ele disse em uma reunião tensa no pequeno escritório abarrotado de arquivos, já vasculhamos meticulosamente todos os hospitais públicos e privados, todas as delegacias da região metropolitana, todos os abrigos oficialmente cadastrados. Se seu pai realmente quisesse ser encontrado, já teríamos alguma pista concreta. Melissa bateu o punho fechado na mesa com força incontrolável. Ele não está escolhendo conscientemente isso. Ele pode estar gravemente doente, mentalmente confuso, completamente desorientado, precisando urgentemente de ajuda. Carlos suspirou pesadamente, escolhendo cuidadosamente as palavras. Ou ele está deliberadamente se escondendo de todos. É uma possibilidade que precisamos considerar honestamente. A possibilidade terrível era como uma faca afiada penetrando dolorosamente o coração de Melissa. Por que o pai se esconderia propositalmente? De quem exatamente? Dela que o amava incondicionalmente? Não. Não posso acreditar nisso. Ela balançou a cabeça veementemente. Mas a dúvida perturbadora já estava firmemente plantada em sua mente cansada. Naquela noite específica, Melissa voltou para o apartamento completamente exausta física e emocionalmente. Jogou a bolsa pesada no sofá velho e caiu sentada, as mãos tremendo cobrindo o rosto machucado. Chorou copiosamente. Chorou pela impotência brutal, pela solidão esmagadora, pela família que jamais fora verdadeiramente uma família unida. O telefone tocou estridente. Era Valentina com alguma demanda. Melissa, precisamos conversar urgentemente sobre assuntos importantes. Não tenho absolutamente nada para conversar com a senhora neste momento. É sobre a herança e questões patrimoniais. Melissa deu uma risada completamente amarga e sem humor. Herança? Que herança exatamente, mãe? Papai está desaparecido e a senhora quer falar friamente de herança? Ele vai ser declarado legalmente ausente em breve por determinação judicial. Precisamos resolver rapidamente a questão patrimonial. Você precisa assinar alguns documentos importantes. Melissa sentiu o sangue literalmente ferver nas veias. A senhora é absolutamente inacreditável. Completamente inacreditável. Não vou assinar coisa alguma até encontrar meu pai vivo e bem. Você está sendo irracional e infantil. Seu pai nos abandonou cruelmente. Aceite essa realidade dolorosa. Ele não nos abandonou deliberadamente. Ele foi vítima de um golpe sofisticado, vítima da própria ganância e incompetência empresarial. Valentina rebateu com frieza cortante. E se você continuar persistindo nessa fantasia irreal de filha dedicada,
vai se queimar socialmente junto com ele, inevitavelmente. Melissa desligou o telefone com tanta força descontrolada que quase o quebrou completamente. Decidiu então tomar uma atitude mais drástica e pública. Publicou anúncios em jornais de grande circulação, cartazes coloridos pela cidade inteira, posts emocionados nas redes sociais, uma foto recente de Bernardo e um apelo emocionado. Informações sobre o paradeiro seriam recompensadas financeiramente. A repercussão foi imediata e avassaladora. Dezenas de ligações diárias, centenas de mensagens diretas. A maioria absoluta eram falsos alertas inúteis, golpistas oportunistas tentando aproveitar-se da situação vulnerável. Mas Melissa seguia pacientemente cada pista apresentada, por mais improvável que parecesse. Foi assim que, numa tarde chuvosa de quarta-feira, ela recebeu uma ligação diferente das outras. Alô, é a moça que está procurando o Sr. Bernardo. A voz feminina era idosa, gentil. Sim, sou eu. A senhora tem informações concretas? Olha, não sei se é exatamente ele mesmo, mas tem um homem que aparece aqui perto da Igreja da Lapa toda a tarde sem falta. Ele conversa bastante com o pessoal da rua. Parece educado, não é daqui do bairro. Seu Orlando comentou que ele disse que se chama José, mas sabe como é, né? Muita gente usa nome falso. O coração de Melissa disparou completamente descontrolado. Como ele é fisicamente? Cabelo grisalho, barba crescida e desalinhada, magro. Usa roupas simples e surradas, mas anda diferente, sabe? Como quem não está acostumado com essa vida. Melissa já estava pegando as chaves do carro com urgência. Onde exatamente, senhora? Perto da escadaria da igreja. A gente distribui sopa quente às 4 da tarde. Se ele vier, vai ser nesse horário. Melissa agradeceu efusivamente e correu. O trânsito caótico do Rio era absolutamente infernal, mas ela não se importava minimamente. Buziu, ultrapassou perigosamente, xingou. Precisava chegar lá imediatamente. Estacionou o carro de qualquer jeito irregular e correu até a igreja. Eram 4h20. A distribuição de alimentos já estava acontecendo normalmente. Havia cerca de 30 pessoas ali reunidas. Melissa examinou freneticamente cada rosto, cada silhueta distante. Seu coração martelava tão alto que ela mal conseguia respirar normalmente. E então, finalmente o viu. De costas, sentado nos degraus históricos, conversando calmamente com um senhor de cabelos completamente brancos. A postura corporal, mesmo curvada pelo cansaço e privação, era absolutamente inconfundível para quem conhecia. Papai, a palavra saiu como um sussurro quase inaudível. Ela começou a caminhar trêmula em direção a ele. As pernas tremiam violentamente. A visão embaçava pelas lágrimas incontroláveis. Bernardo estava dizendo algo para Orlando quando sentiu um toque gentil no ombro. Virou-se lentamente. O tempo literalmente parou. Os olhos marejados de Melissa e Bernardo se encontraram intensamente. Naquele segundo infinito e suspenso, todo o sofrimento acumulado, toda a busca desesperada, toda a dor sufocante se condensaram em um único olhar profundo. Papai, ela disse novamente, a voz quebrando completamente. Bernardo se levantou muito lentamente. A barba desgrenhada, as roupas surradas, o cheiro característico das ruas, tudo desapareceu instantaneamente para Melissa. Ela via apenas seu pai, o homem que a erguia nos ombros quando criança, que pagara sua faculdade integralmente, que apesar de todas as falhas humanas, sempre fora seu pai. Ela o abraçou, forte, desesperadamente. Bernardo ficou rigidamente paralisado por um instante, depois desabou emocionalmente. Os braços envolveram a filha, e ele chorou. Chorou como não chorava há décadas inteiras. Eu pensei que tinha perdido você para sempre. Melissa soluçava descontroladamente. Procurei por absolutamente toda parte. Por favor, nunca mais faça isso comigo. Bernardo afastou-se um pouco, segurando o rosto molhado da filha com as mãos visivelmente trêmulas. Mel, eu preciso te explicar muita coisa. Não precisa agora. Só vem comigo. Vamos para casa. Vamos resolver isso juntos. Mas Bernardo balançou a cabeça tristemente.
Não tenho mais casa, filha. Tem sim. Minha casa. Pequena, simples, mas é sua se você quiser. A generosidade imediata da filha, oferecida sem qualquer hesitação, sem condições, sem interesse material, partiu o coração já machucado de Bernardo de uma forma que nem a traição calculada de Valentina conseguira. Os dias seguintes foram de adaptação estranha e desconfortável. Bernardo, acostumado a centenas de metros quadrados luxuosos, agora dormia no sofá velho do apartamento minúsculo de um quarto de Melissa. Ela insistira veementemente que ficasse com a cama confortável, mas ele se recusou terminantemente. Ela fazia perguntas naturais, mas ele ainda não estava psicologicamente pronto para revelar toda a verdade completa. Dizia apenas, vagamente, que precisara de um tempo sozinho, que estava lidando com tudo daquela forma particular. Melissa respeitava profundamente os silêncios do pai, mas cuidava dele com dedicação absoluta e comovente. Comprava alimentos que ele gostava, lavava cuidadosamente suas roupas, escutava atentamente quando ele queria falar. Uma noite, enquanto jantavam arroz, feijão e omelete simples na pequena mesa da cozinha apertada, Bernardo olhou para a filha com ternura crescente. Por que você fez isso, Mel? Por que procurou tão desesperadamente por mim quando todos os outros desistiram imediatamente? Melissa pousou o garfo calmamente. Porque você é meu pai. E família verdadeira. Não é sobre dinheiro ou status social. É sobre estar genuinamente presente quando a pessoa precisa. E se eu nunca recuperar nada? Se eu continuar assim, sem absolutamente nada? Melissa segurou a mão dele firmemente. Então vamos continuar assim juntos. Sem nada. E vai estar tudo bem. Bernardo fechou os olhos, as lágrimas escorrendo silenciosamente. Naquele momento simples e perfeito, ele soube com certeza absoluta que o teste chegara ao fim. A resposta que procurava estava ali, na frente dele, servindo-lhe um jantar simples em um apartamento minúsculo. O amor verdadeiro existia. Tinha nome, tinha rosto, e ele nunca mais a deixaria para trás. Bernardo passou exatamente 3 semanas vivendo no apartamento de Melissa antes de finalmente reunir coragem para revelar a verdade. A decisão veio numa madrugada de insônia profunda, quando ele percebeu que manter a farsa era, de certa forma, cruel, desonesto com a única pessoa que merecia sua honestidade total e irrestrita. Melissa estava tomando café da manhã antes de sair para o trabalho quando Bernardo sentou-se à sua frente, o semblante visivelmente sério e preocupado. Mel, preciso te contar uma coisa muito importante, e você vai ficar muito brava comigo depois disso. Melissa pousou a xícara, imediatamente preocupada. O que foi, pai? Aconteceu alguma coisa? Bernardo respirou fundo, preparando-se mentalmente. Eu não perdi absolutamente nada. Foi tudo meticulosamente planejado. Eu deliberadamente fingi a falência para testar vocês todos, para saber quem realmente se importava comigo genuinamente. O silêncio que se seguiu foi pesado e opressivo. Melissa o encarou fixamente, processando lentamente as palavras chocantes. Você fez o que exatamente? Eu sei perfeitamente como parece. Eu sei que foi extremamente cruel. Mas eu precisava saber, Mel. Precisava ter absoluta certeza de que minha vida não era uma mentira completa construída em relações falsas. Melissa se levantou bruscamente, da cadeira, as mãos tremendo visivelmente. Você está dizendo que fingiu absolutamente tudo? Que me deixou sofrer terrivelmente procurando por você feito louca, gastando minhas economias, enquanto você tinha tudo sob controle? A voz dela subia de tom a cada palavra pronunciada. Mel, por favor, me escuta com calma. Não, agora você vai me escutar. Eu chorei todas as noites pensando que você estava doente. Achei que você podia ter falecido sozinho em algum lugar. Achei que estava passando fome real. E tudo isso foi apenas um teste psicológico? Bernardo abaixou a cabeça envergonhado. Eu sei profundamente que não tenho... Desculpa, mas você provou algo que eu já suspeitava. Você é a única pessoa nessa família que realmente me ama incondicionalmente. Melissa deu uma risada amarga e sem humor. E isso justifica moralmente? Brincar deliberadamente com meus sentimentos justifica?
Não, absolutamente não justifica. E eu vou passar o resto da minha vida inteira tentando compensar isso de alguma forma. Melissa pegou a bolsa com força, os olhos marejados. Preciso de um tempo para processar tudo isso. Preciso pensar com clareza. Ela saiu batendo a porta. Bernardo ficou completamente sozinho no apartamento, a culpa o esmagando brutalmente. Marcelo estava absolutamente certo, desde o início. Aquilo poderia destruir irreversivelmente até mesmo o único relacionamento genuíno que ele tinha. Ligou imediatamente para o advogado. Marcelo, chegou a hora definitiva. Preciso reverter tudo urgentemente. Quero que prepare o anúncio oficial e convoque formalmente a família toda, todos sem exceção, para uma reunião formal. Tem certeza absoluta? Tenho. Já foi longe demais. A notícia da recuperação milagrosa dos ativos de Bernardo Cavalcante explodiu na mídia exatamente 2 dias depois. Especialistas renomados falavam em investigação bem-sucedida, ativos recuperados estrategicamente, contas offshore descobertas. A narrativa oficial cuidadosamente construída era que parte significativa do patrimônio fora resgatada através de ação judicial internacional. Valentina estava em uma academia exclusiva quando viu a manchete no celular. Quase deixou o haltere cair no próprio pé. Ligou imediatamente para Rafael. Você viu as notícias? Vi tudo. Ele me ligou pessoalmente. Quer uma reunião formal com todos nós. Amanhã no escritório do advogado dele. E agora? O que fazemos? A gente vai e tenta consertar essa bagunça toda. Rafael sabia perfeitamente que seria tarde demais para consertos reais, mas o orgulho falou mais alto que a sensatez. Gustavo recebeu a notícia com uma mistura confusa de alívio e terror. Alívio porque talvez voltasse a ter acesso ao dinheiro. Terror porque sabia que teria que encarar o pai após tê-lo abandonado cruelmente. Melissa estava na ONG quando Bernardo finalmente conseguiu falar com ela. Ela atendera o telefone com relutância visível. Mel, por favor, venha amanhã para a reunião. Preciso que você esteja lá. Por quê? Para mais um de seus testes elaborados? Para você ver que valeu a pena. Para você ver que sua lealdade será recompensada justamente. Não fiz por recompensa material. Eu sei perfeitamente. E é exatamente por isso que você merece. Melissa suspirou pesadamente. Vou estar lá. Mas ainda estou muito magoada com você. Eu sei. E vou aceitar qualquer consequência disso. No dia seguinte, o escritório de Marcelo Furtado estava tenso. A sala de reuniões, ampla e elegante, tinha uma mesa de mogno rodeada por cadeiras de couro. Valentina chegou primeiro, vestida impecavelmente, como se estivesse indo a um evento social importante. Rafael veio logo depois, terno escuro, expressão controlada. Gustavo chegou atrasado, nervoso, suando frio. Melissa foi a última. Sentou-se distante dos outros, deixando claro que não fazia parte daquele grupo. Bernardo entrou acompanhado de Marcelo. Ele estava completamente diferente. Barbeado, cabelos cortados profissionalmente, vestindo terno simples, mas digno. Os olhos, porém, carregavam uma dureza que não existia antes. Sentou-se à cabeceira da mesa. Obrigado por virem todos. Valentina foi direto ao ponto. O que você quer exatamente, Bernardo? Quero esclarecer algumas coisas e tomar decisões sobre o futuro de todos vocês. Rafael cruzou os braços defensivamente. Olha, pai, sei que a situação foi difícil, mas... Bernardo o interrompeu com um gesto. Você não sabe absolutamente nada, Rafael. Nenhum de vocês sabe. Marcelo abriu uma pasta e distribuiu documentos. Estes são os relatórios detalhados das últimas semanas. Incluem gravações, registros, evidências de comportamento. Valentina ficou visivelmente pálida. Gravações? Que... Gravações, exatamente? De todas as conversas que vocês tiveram desde que acharam que eu estava arruinado. As ameaças, os planos, as tentativas de salvarem apenas a si mesmos. Marcelo projetou um vídeo na parede. Era a gravação de segurança da cobertura, do dia em que Valentina, Rafael e Gustavo planejaram friamente liquidar os ativos. As vozes eram cristalinas, as intenções ainda mais claras.
Gustavo começou a chorar. Pai, eu estava desesperado. Não sabia o que fazer. Você sabia exatamente o que fazer. Salvar sua própria pele. Assim como seu irmão. Assim como sua mãe. Bernardo virou-se para Valentina. Você consultou o advogado de divórcio no dia seguinte ao anúncio da falência. Nem esperou saber se eu estava vivo ou precisando de ajuda. Valentina tentou manter a compostura, mas a máscara estava rachando. Você me abandonou primeiro. Sumiu sem dar satisfações. Eu testei vocês. E todos falharam miseravelmente. Exceto uma. Ele olhou para Melissa, que permanecia em silêncio. Minha filha gastou suas economias me procurando. Percorreu a cidade inteira. Ofereceu sua casa quando me encontrou. Não perguntou sobre dinheiro. Não cobrou explicações. Apenas amou. Incondicionalmente. Rafael bufou. Então é isso? Você armou tudo para nos humilhar? Não. Armei para ter certeza de que não estava vivendo uma mentira. E descobri que estava. Vocês não me amam. Amam o meu dinheiro, meu status, o que eu proporciono. Isso não é justo. Valentina tentou protestar. Não? Então me diga, Valentina, quando foi a última vez que você demonstrou qualquer afeto por mim que não fosse relacionado a conveniências sociais ou financeiras? Ela não respondeu. Não havia resposta. Bernardo pegou outro documento. Meu testamento foi alterado. A maior parte dos meus bens será destinada a Melissa, sob a condição de que ela continue seu trabalho social. Uma parte será destinada a instituições de caridade. E... Nós? Rafael perguntou a voz agressiva. Vocês receberão uma quantia fixa, suficiente para recomeçarem, mas não suficiente para sustentarem a vida de luxo e preguiça que levavam. Gustavo soluçou. Pai, por favor. Não, chega. Vocês precisam aprender o valor das coisas, o valor do trabalho, o valor das relações humanas verdadeiras. Valentina se levantou, a fúria finalmente vencendo a compostura. Você não pode fazer isso. 30 anos de casamento não valem nada. Valem tanto quanto você demonstrou que valem. Nada. Ela saiu da sala batendo a porta. Rafael a seguiu, murmurando algo sobre advogados. Gustavo ficou a cabeça baixa. Pai, eu sinto muito. Eu fui fraco, egoísta. Bernardo suavizou ligeiramente. Você tem uma chance de provar que pode mudar. Use o dinheiro que está recebendo com sabedoria. Trabalhe. Construa algo real. Se conseguir, talvez um dia a gente consiga reconstruir alguma coisa. Gustavo assentiu e saiu, destruído, mas esperançoso. Ficaram apenas Bernardo, Melissa e Marcelo. Bernardo olhou para a filha. Estou preparado para que você me odeie pelo que fiz. Melissa respirou fundo. Não te odeio. Estou magoada, sim, mas entendo. E apesar de tudo, sei que você é humano, imperfeito. Mas ainda é meu pai. Ela se levantou e abraçou-o. Só não faça de novo. Bernardo riu emocionado. Nunca mais, prometo. A jornada do teste acabara. Mas a jornada da reconstrução estava apenas começando. 1 ano e meio depois, Bernardo Cavalcante estava sentado no terraço de uma casa simples em Petrópolis. A propriedade, modesta em comparação aos padrões anteriores de sua vida, tinha 3 quartos, um jardim bem cuidado e uma vista privilegiada das montanhas. Era tudo o que ele precisava. Melissa chegou no final da tarde, trazendo sacolas de compras do mercado local. Ela passara o final de semana ali, aproveitando para descansar do trabalho intenso na ONG. Comprei aqueles biscoitos que você gosta, ela disse, organizando as compras na cozinha. Bernardo entrou, sorrindo. Você me mima demais. Alguém tem que fazer isso. A relação entre pai e filha havia se reconstruído de forma sólida, mas diferente. Havia mais honestidade agora, mais conversas verdadeiras, menos aparências e mais substância. Como está o projeto da nova sede? Bernardo perguntou, servindo-se de café. Melissa se animou. Está avançando. Com a doação que você fez, conseguimos comprar o terreno. A construção começa mês que vem. Vai ter biblioteca comunitária, sala de informática, cozinha para oficinas culinárias. Vai ser lindo, pai. Bernardo sentiu
o peito aquecer. Ver o dinheiro que acumulara sendo usado para transformar vidas reais era uma satisfação que nenhum carro de luxo jamais proporcionara. E como está Gustavo? Melissa perguntou, abrindo uma garrafa de vinho. Bernardo suspirou. Melhor. Muito melhor. Ele conseguiu manter o emprego na loja por 1 ano. Agora está gerenciando a própria unidade. Ligou semana passada, parecia orgulhoso de verdade. Gustavo fora a surpresa positiva do último ano. Após a reunião devastadora no escritório de Marcelo, ele encarara a realidade de frente. Trabalhou duro, aprendeu humildade, reconstruiu-se tijolo por tijolo. Bernardo mantinha contato regular, incentivando cada pequena vitória. E Rafael? Melissa sabia que esse era um assunto mais doloroso para o pai. Nenhuma notícia. Continua processando o testamento, tentando contestar legalmente. Marcelo diz que não vai conseguir nada, mas ele insiste. Melissa balançou a cabeça. Algumas pessoas nunca aprendem. Bernardo concordou tristemente. Rafael escolhera o caminho da amargura. Talvez um dia mudasse. Talvez não. Bernardo fizera sua parte. E a mãe? Valentina voltou para a família dela em Petrópolis. Mora num apartamento que a irmã arranjou. Soube que está dando aulas de etiqueta para adolescentes de famílias tradicionais. Bernardo deu uma risada irônica. Pelo menos encontrou algo que combina com ela. O divórcio fora finalizado 6 meses atrás. Valentina recebera o acordado, uma quantia justa que permitia uma vida confortável, mas distante do luxo a que se acostumara. Ela nunca pedira desculpas, nunca reconhecera os erros, simplesmente seguir em frente como sempre fizera. Bernardo fez as pazes com isso. Algumas feridas eram profundas demais para cicatrizarem completamente, e estava tudo bem. Eles saíram para o terraço, levando o vinho e alguns queijos que Melissa comprara. O sol começava a se pôr, tingindo as montanhas de tons dourados e alaranjados. Sabe, Mel, Bernardo disse, olhando o horizonte. Passei 40 anos construindo um império. Achei que aquilo definia quem eu era. Achei que o sucesso financeiro era a métrica mais importante da vida. E não é? Ele balançou a cabeça. Não. O que define a gente são as conexões verdadeiras que criamos, as vidas que tocamos, o legado que deixamos em forma de amor, não de dinheiro. Melissa apoiou a cabeça no ombro dele. Você aprendeu isso do jeito mais difícil. Foi a única forma que eu conseguiria aprender. Eu era arrogante, cego. Precisava perder tudo para perceber o que realmente importava. Ele se lembrou daqueles 3 meses nas ruas, das conversas com Orlando, com Dona Teresa, com João, daquelas pessoas que, sem nada material, tinham mais humanidade e solidariedade que todos os empresários milionários que ele conhecera. Bernardo mantinha contato com alguns deles, ajudava quando podia, mas sem arrogância, com respeito, como iguais. Orlando conseguiu um emprego de porteiro num prédio em Laranjeiras. Ele contou para Melissa. Me ligou todo feliz. Disse que agora tem onde morar, 3 refeições por dia. Melissa sorriu. Você visitou ele? Visitei. Levei uns livros que ele gostava. A gente tomou café, conversou sobre futebol. Foi bom. Essas conexões simples, humanas, sem transações financeiras envolvidas, eram agora o que Bernardo mais valorizava. Pai, posso te fazer uma pergunta? Melissa quebrou o silêncio contemplativo. Sempre. Você se arrepende? Do teste? De tudo que aconteceu? Bernardo pensou cuidadosamente antes de responder. Me arrependo da dor que causei a você. Isso nunca vou me perdoar completamente. Mas me arrependo de ter descoberto a verdade sobre minha família? Não. Porque viver na mentira era pior. Era uma agonia silenciosa que estava me consumindo por dentro. Ele virou-se para encará-la. E encontrei você, Mel. A única verdade pura que tinha na minha vida. Se não tivesse feito aquilo, talvez nunca tivéssemos essa relação que temos agora. Então não me arrependo. Melissa abraçou o pai. Eu te amo, pai. Mesmo quando você é um velho teimoso que toma decisões malucas. Bernardo riu, os olhos marejados. Eu também te amo, minha filha. Mais do que qualquer coisa nesse mundo.
A noite caiu sobre Petrópolis. Pai e filha ficaram ali, no terraço, conversando sobre planos futuros, sobre memórias boas da infância, sobre sonhos ainda por realizar. Dentro da casa, sobre a mesa da sala, estava uma foto emoldurada. Bernardo aos 20 anos, magricela e sorridente, sentado numa praça com Roberto. A mesma foto que ele levara consigo durante o teste. Ao lado dela, uma foto nova. Bernardo e Melissa, tirada há poucas semanas, sorrindo genuinamente na inauguração de um centro comunitário que eles ajudaram a construir juntos na Rocinha. 2 vidas, 2 momentos, 2 versões de Bernardo Cavalcante. O primeiro, jovem e faminto por sucesso, ainda não sabia o preço que pagaria pela fortuna. O segundo, mais velho e mais sábio, entendia finalmente que a maior riqueza não se media em dólares, mas em corações que batem sinceramente por você. Bernardo olhou mais uma vez para as montanhas. Pensou em tudo que vivera, em tudo que aprendera. As lições haviam sido brutais, mas necessárias. Ele perdera uma esposa que nunca o amara. Perdera 2 filhos que talvez um dia reencontraria. Perdera fortunas e reconhecimento social. Mas ganhara algo infinitamente mais valioso. Ganhara verdade, ganhara humildade, ganhara perspectiva e ganhara de volta a filha que sempre estivera ali, esperando apenas que ele abrisse os olhos para vê-la. O vento frio da montanha soprou, trazendo o cheiro de eucalipto e terra molhada. Melissa trouxe um cobertor e cobriu os ombros do pai. Quer entrar? Está esfriando. Mais 1 minuto. Só mais 1 minuto. Porque aquele momento, simples e perfeito, era tudo o que Bernardo Cavalcante precisava. Não havia limousines. Não havia champanhe francês. Não havia bajuladores ou convites para eventos de gala. Havia apenas um pai e uma filha, uma xícara de café quente, uma vista bonita e um amor que sobrevivera ao teste mais cruel que alguém poderia imaginar. E isso, finalmente, era mais do que suficiente. Era tudo. Fim da história. Se a jornada de Bernardo tocou seu coração, saiba que cada um de nós passa por testes invisíveis todos os dias. Às vezes descobrimos quem realmente nos ama apenas quando perdemos as máscaras que vestimos. Que tal refletir sobre isso? Deixe um comentário contando qual parte da história mais te emocionou. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem sobre o valor das relações verdadeiras acima do dinheiro, compartilhe essa história. Toda semana trazemos narrativas que vão tocar sua alma. Inscreva-se no canal, ative o sininho e venha fazer parte dessa família que acredita que as melhores histórias são aquelas que nos transformam por dentro. Nos vemos na próxima história. Um abraço forte.